Como vivia Adolf Hitler? Eu sei, a gente não costuma gastar o nosso precioso tempo com personagens assim, mas já imaginou como eram os prédios usados por ele? Seus aliados do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães? Bom, dizem afinal que ele era um megalomaníaco e não só queria fazer do Reich o maior dos reinos europeus, como também era aficionado por coisas caras e grandiosas em tamanho e função. Hitler tinha o sonho de se tornar o maior de todos os governantes da história da humanidade. E para isso, não bastava seu jeito de comandar, era importante que tudo ao seu redor lembrasse conquista, grandeza e, claro, impusesse poder, uma condição pela qual ele era obcecado. Adolf Hitler chegou ao comando da Alemanha em 1933, quando o Partido Nazista acumulou vitórias eleitorais suficientes para levá-lo ao cargo de chanceler. A partir dali, desmontou rapidamente o sistema democrático e instaurou um regime autoritário que conduziu o país a uma guerra total, guiado pela ideia distorcida de que os alemães deveriam dominar a Europa em nome de uma suposta raça ariana. Mesmo exercendo poder absoluto como Führer, o título que combinava liderança política e reverência quase religiosa, um semideus, Hitler não agiu sozinho. A sua ascensão e permanência no poder dependiam do apoio da elite militar alemã e de milhões de cidadãos comuns que enxergavam no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães a promessa de restauração do orgulho nacional. Nos enormes comícios que lotavam estádios, ele era celebrado como o homem capaz de salvar o país. Mas a grande pergunta é: como Hitler e o movimento nazista puderam surgir e prosperar justamente na Alemanha, um polo mundial de cultura, ciência e produção intelectual, dotado de instituições democráticas e imprensa livre nos anos 20? A resposta passa pelo ambiente de crise que se instalou após a Primeira Guerra Mundial. Hitler, então, um veterano ferido no front, retornou a um país humilhado pelo Tratado de Versalhes. Os termos impostos pelos aliados à recém-criada República de Weimar eram extremamente severos. Pagamento de 33 bilhões de dólares em reparações, perda de colônias e de extensas áreas de território para a França e Polônia, a redução drástica das forças armadas e proibição de manter submarinos ou aviação militar. Uma vergonha para uma grande nação. Um oficial britânico chegou a declarar, com cinismo, que espremeriam o limão alemão até que as sementes explodissem. As reparações estratosféricas e a fragilidade política interna abriram um caminho para um desastre econômico. Inflação fora de controle, desemprego e desespero generalizado. Esse cenário de frustração e revolta criou terreno fértil para discursos extremistas, incluindo o do Partido Nazista, que se apresentou como a voz capaz de restaurar ordem, grandeza e vingança. Além disso, soube explorar como nenhum outro a combinação de ressentimento, crise econômica e descrença no governo democrático. Hitler oferecia respostas simples para problemas complexos. Apontava culpados claros: judeus, comunistas, liberais, estrangeiros. E prometia restaurar a força da Alemanha, devolver empregos, ordem e o orgulho nacional. Era exatamente o tipo de narrativa que encontra eco em tempos de turbulência. A hiperinflação do início da década de 1920 destruiu economias familiares da noite para o dia. Notas de dinheiro valiam menos que o papel em que eram impressas, para você ter uma ideia. Pessoas carregavam cestos de cédulas para comprar um pedaço de pão. Uma hiperinflação violentíssima. E quando a economia começou a se recuperar, veio o golpe final. A Grande Depressão de 1929. Desemprego em massa, empresas quebrando e um governo cada vez mais incapaz de responder. Nesse ambiente, o Partido Nazista cresceu de uma pequena organização extremista a uma força política nacional. Os seus discursos inflamados, a propaganda estratégica e o uso eficiente dos meios de comunicação construíram uma imagem poderosa.
a de que Hitler seria o único capaz de resgatar a Alemanha do caos. O resto é o desdobramento trágico que o mundo conhece. Uma vez no poder, Hitler e seus aliados desmantelaram qualquer oposição. Partidos foram proibidos, lideranças presas, a imprensa silenciada. A máquina estatal se transformou em instrumento de dominação, repressão e violência. A ideologia nazista passou a orientar leis, escolas, cultura e até a ciência, preparando o país para uma guerra total e para políticas genocidas que resultariam no Holocausto. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial e a escalada da destruição, o regime mergulhou a Europa num dos períodos mais sombrios da história. O domínio absoluto de Hitler terminou apenas em 1945, com o seu suicídio no bunker de Berlim, quando a derrota alemã já era inevitável. A ascensão do nazismo não foi um acidente histórico, mas o resultado de uma combinação letal. Crise profunda, um populismo extremo, desinformação, desigualdade, discursos de ódio e o enfraquecimento das instituições democráticas. Elementos que continuam sendo sinais de alerta em qualquer época, em qualquer lugar. Albert Speer conheceu Hitler durante uma reunião de cúpula do Partido Nazista, na casa do próprio Führer, quando tinha apenas 28 anos. Ingressou no partido em 31 e se tornou, além de um tipo de arquiteto particular de Hitler, uma figura de muita importância no movimento do Führer, um administrador dedicado que manteve a máquina de guerra funcionando com trabalho forçado e planejamento incessante. Os trabalhos de maior destaque de Speer ao lado de Hitler, no entanto, foram os arquitetônicos e cenográficos. Ele foi responsável por elaborar os monumentos grandiosos, enquanto a Alemanha era governada por Hitler. Afinal, a megalomania do Führer era escandalosa. Tanto historiadores quanto psiquiatras e analistas são unânimes em afirmar que Hitler era um megalomaníaco da maior grandeza incurável, caracterizado por um delírio de grandeza extrema, um narcisismo patológico e uma crença inabalável em seu destino como salvador da Alemanha. E isso pode ser visto tranquilamente nas construções feitas para ele e seu partido. Como arquiteto-chefe, Speer projetou obras monumentais neoclássicas para simbolizar o poder do Terceiro Reich, como a Chancelaria do Reich em Berlim, de 1938, e o Zeppelinfield em Nuremberg, para os grandiosos comícios nazistas, e os planos para a Germânia, uma Berlim redesenhada com uma avenida de 5 quilômetros e uma cúpula maior que a de São Pedro. Speer chegou a ministro de armamentos em 1942, dobrando a produção bélica alemã, com o uso de mão de obra escrava em campos de concentração, conseguindo assim atrasar o avanço dos aliados. Em 1945, opôs-se secretamente ao decreto Nero de Hitler, sabotando ordens de destruição de infraestruturas alemãs e convencendo os generais a ignorá-las. O decreto Nero foi uma ordem assinada por Hitler em 19 de março de 1945, durante o final da Segunda Guerra Mundial, quando ele já previa a derrota. Esse decreto ordenava a destruição sistemática de toda a infraestrutura da Alemanha e dos territórios ocupados que pudessem ser úteis para as tropas aliadas, principalmente os soviéticos, para evitar que eles se beneficiassem das obras, equipamentos e recursos nazistas logo após a invasão da Alemanha. Era uma estratégia para destruir transportes, comunicações, instalações industriais e suprimentos, garantindo que nada de valor pudesse ser usado pelo inimigo caso os territórios fossem capturados. Hitler não gostou nada da oposição a essa política, mas não impediu Speer de sair do governo pouco antes do fim da guerra. Mais tarde, no julgamento de Nuremberg, Speer assumiria toda a sua responsabilidade pelos crimes que cometeu enquanto esteve no Partido Nazista. Porém, devido às suas declarações, onde procurou não esconder nenhum detalhe e por mostrar arrependimento, ele acabou pegando apenas 20 anos de prisão.
Speer acabou ficando financeiramente bem com uma série de livros que escreveu durante e após a sua prisão. Ele morreu em setembro de 1981, vítima de um acidente vascular cerebral. Chanceler era o nome dado ao chefe do governo federal da Alemanha, e a sede construída para ele, chamada chancelaria, sempre serviu tanto como residência oficial como também o local onde o chanceler recebia visitas importantes. A chancelaria do Reich teve 2 períodos. O primeiro, a chancelaria de Bismarck, que durou de sua inauguração em 1878 até Hitler chegar ao poder, e o segundo enquanto esteve nas mãos de Hitler sob o título de Chancelaria do Reich. Uma das primeiras coisas que Hitler solicitou a Speer foi justamente a reforma da chancelaria, no melhor estilo nazista. Agora, eu te convido para um tour imaginário e visual num dos lugares onde o Führer mais gostava de estar. Então, imagine o seguinte: você está caminhando pela antiga Vollstraße, aquela Berlim de 1938, onde tudo parecia conspirar para o culto à imagem do Führer. O seu passeio começa justamente no lugar onde Hitler decidiu erguer um monumento, não para o governo, mas para satisfazer o seu próprio ego. Na esquina com a rua Wilhelmstraße, ele ordenou que o seu arquiteto favorito, Albert Speer, construísse a nova chancelaria do Reich. E, típico de Hitler, o pedido veio com um prazo impossível, 1 ano. Afinal, limites eram para os outros, não para a Alemanha, ou principalmente para ele mesmo. Logo na entrada do terreno, você perceberia o primeiro traço da personalidade dele: desprezo pelo que já existia. A antiga chancelaria de Bismarck, para Hitler, era apenas uma fábrica de sabão indigna do grande Reich alemão que ele imaginava. Ainda assim, morava nela, no pomposo apartamento de líder, até o novo templo de mármore poder ficar pronto. Na época da reforma, todo o lado norte foi entregue a Speer como se o ditador estivesse distribuindo um tabuleiro de jogo. A instrução era clara: criar salões tão vastos, exagerados, que qualquer visitante sentiria o peso simbólico do regime antes mesmo de encontrar Hitler. Uma intimidação cultural, né? Um choque arquitetônico que funcionava como um prólogo do culto ao líder. Custo irrelevante, o Reich pagaria. O pátio, que é a entrada da chancelaria, era algo surpreendente. Qualquer diplomata que chegava se deparava com grandes portões que davam para este pátio de honra digno de um faraó moderno. E logo adiante, uma escadaria teatral que já preparava o espírito do visitante para algo ainda maior. Hitler queria que a jornada até a sua presença fosse uma performance. E Speer pegou bem esse espírito, materializou isso. A fachada externa era austera, autoritária, quase intimidadora. A entrada era guardada por 2 estátuas de bronze que eram personificações da Wehrmacht, as forças armadas alemãs, e do partido nazista. Isso era um sinal para deixar claro ao visitante quem realmente mandava ali. Após a primeira sala de recepção, modesta apenas quando comparada ao que vem depois, portas de mais de 5 metros se abrem para um salão revestido de mosaicos, um brilho calculado para impressionar. Ao subir alguns degraus, entra-se numa sala circular, cuja cúpula parece observar o visitante de cima, e então o golpe final, uma galeria de quase 150 metros de comprimento. Hitler adorou esse imenso corredor porque, claro, era 2 vezes maior que o Salão dos Espelhos de Versalhes. Um homem obcecado por símbolos não perderia a chance de superar reis. Imagina, caminhar por esse corredor era literalmente atravessar o ego do Führer. Bem, mas prosseguindo o nosso passeio e somando todas as salas que levam até o salão de recepção, são mais de 200 metros de percurso. Será que, para Hitler, isso seria uma espécie de ritual involuntário de submissão por parte dos seus visitantes? Pode ser, né? E o escritório particular de Hitler? Estava esquecendo de falar. Eram nada menos de
400 metros quadrados. Um ambiente que refletia a solidão monumental de um líder que precisava de espaço até para si mesmo, para o seu ego imensurável. Bem, é impossível não lembrar que esse edifício colossal nasceu em ritmo de guerra. Mais de 4.500 prisioneiros se revezavam dia e noite para que tudo fosse concluído a tempo da pomposa recepção diplomática de Ano Novo. E claro, Speer cumpriu o prazo, concluindo a obra 48 horas antes do tempo estipulado. Claro, Hitler ficou radiante, chegou a chamar Speer de gênio, um elogio inédito vindo do Führer. Mas toda a grandiosidade artificial tem prazo de validade. Avançando para 1945, durante a Batalha de Berlim, a nova chancelaria virou um campo de ruínas. Um visitante descreveu o cenário como algo saído do inferno de Dante. Paredes crivadas por estilhaços, janelas enegrecidas pelo fogo, salões desabados, corredores estreitos que lembravam catacumbas. O coração monumental do Reich havia sido reduzido a um fantasma retorcido de concreto. Depois da guerra, os soviéticos demoliram o que restava. Rumores diziam que parte do mármore foi parar em estações de metrô em Berlim e Moscou. E até que um aquecedor da casa de Hitler acabou parando e funcionando em um hospital. Pequenas ironias do destino. Fragmentos da megalomania do ditador espalhados pela vida cotidiana do povo comum. Hoje, onde antes havia corredores intermináveis e salões projetados para encantar e intimidar, passaram a existir a faixa da morte do Muro de Berlim, depois de blocos de apartamentos da Alemanha Oriental. Um terreno que um dia simbolizou o poder absoluto se transformou em nada além de mais um ponto comum da cidade. Talvez a punição mais simbólica possível para uma obra erguida para glorificar um único homem. Se existe um lugar onde a arquitetura nazista exibiu com mais clareza sua função como instrumento psicológico, esse lugar é o Zeppelin Field, em Nuremberg. Speer transformou um simples campo de aviação num altar político, pensado para amplificar a presença de Hitler e fomentar a ideia de que o regime era uma força irresistível, unificada e destinada a durar 1000 anos. Tudo ali foi desenhado para provocar impacto. Não é só estético, mas também, e principalmente, emocional. Originalmente, parte de uma área ampla de manobras, o campo se tornou o coração das grandes cerimônias do Partido Nazista. Aquelas coreografias colossais de ordem, luz e som que você vê nos filmes de Leni Riefenstahl, conhecida como a cineasta de Hitler, e acusada de ter colaborado com a propaganda nazista, algo que ela negou até a sua morte, aos 101 anos, em 2003. Speer, entendendo perfeitamente a mente de Hitler, projetou o lugar como um templo moderno. Não era apenas um palco. Era um símbolo vivo do Reich. A principal tribuna parecia uma mistura de templo grego com muralha. Retilínea, massiva e imponente, ela servia como um pedestal humano. Hitler ao centro, elevado, solitário, com milhares de apoiadores abaixo formando um mar de corpos. É impossível não perceber a intenção, né? Fazer do ditador o eixo do mundo, transformando-o numa figura quase sagrada. Por trás de tudo isso, Speer ainda adicionou a genialidade sombria que o tornou famoso entre os arquitetos do regime: a Catedral de Luz. Com 130 holofotes alinhados verticalmente ao redor da arena, a estrutura criava um cilindro de luz branca subindo ao céu. Era um espetáculo futurista, quase sobrenatural. Hitler, claro, adorava. Dizia que aquilo fazia o povo sentir que o Reich era maior que o próprio tempo. O Zeppelin Field foi concebido não como um espaço funcional, mas
como uma máquina emocional. A mensagem era clara: poder, disciplina, grandeza e, claro, submissão ao líder. Hoje, caminhar pelo local é experimentar um contraste brutal. De um espaço que já encarnou o auge da propaganda nazista, restam apenas fragmentos corroídos, uma fissura no concreto, paredes desgastadas pelo tempo e a vergonha histórica que se abateu sobre o lugar. A tribuna principal, ainda no lugar, está parcialmente demolida e contornada por cercas e áreas interditadas. Muitos dos blocos de pedra estão se desintegrando. Os balaústres do parapeito superior estão incompletos. E a águia gigantesca que coroava a estrutura foi destruída pelos aliados em 1945. Um ato simbólico e necessário, diga-se de passagem. A imensa área da parada militar, onde antes marchavam dezenas de milhares de soldados, hoje é apenas um campo aberto, usado ocasionalmente para eventos esportivos, corridas e concertos. Nada lembra o templo político que Speer idealizou. A intenção inicial de Speer era clara: criar uma estrutura tão monumental que sobrevivesse séculos, testemunhando a grandeza do Reich. Ele imaginava que as gerações futuras caminhariam por aquelas pedras como quem visita as ruínas de Roma. Mas ocorreu o oposto. O campo de Zeppelin virou um memorial de fracasso, uma lembrança física de que nenhuma obra, por mais grandiosa que pareça, resiste quando é construída sobre ideologias de ódio. O concreto que pretendia transmitir eternidade hoje se esfarela sob o peso da própria história. O governo de Nuremberg decidiu preservar as ruínas, não para glorificar o passado, mas para evitar que ele fosse esquecido ou romantizado por grupos extremistas. O objetivo é manter o local em pé apenas o suficiente para fins educativos, sem restaurá-lo à sua forma original. Quando falamos sobre cidades perdidas, o que vem à sua mente? Bem, geralmente pensamos em civilizações antigas engolidas pela selva ou soterradas pelo deserto, né? Mas existe uma cidade que nunca precisou ser destruída para se tornar uma ruína. Ela nasceu como ideia, cresceu como propaganda e morreu ainda no papel. Essa cidade era Germânia, o projeto de Adolf Hitler e Albert Speer para transformar Berlim na capital do chamado Reich de 1000 anos. Hitler acreditava que o poder de um império se manifesta não apenas pelas suas vitórias militares, mas pelos edifícios que deixa para trás. Fascinado pela arquitetura monumental da antiguidade, ele desejava erguer uma nova Roma, capaz de impressionar visitantes não apenas pela grandiosidade, mas pela clara mensagem política inscrita na pedra: força, disciplina e submissão ao Estado. Foi nesse contexto que Speer recebeu uma das missões mais audaciosas da história urbana: redesenhar Berlim inteira. Pensa, e não era uma reforma, era uma reinvenção total da capital alemã. O primeiro elemento desse plano era um eixo monumental de quase 5 quilômetros, que cortaria a cidade de norte a sul. Era uma avenida tão larga e tão longa que as principais ruas das capitais europeias pareceriam simples passagens de bairro. Aqui, desfiles militares marchariam de forma coreografada, acompanhados por bandeiras imensas, colunas humanas e veículos de guerra. Esse corredor serviria como vitrine para apresentar o regime ao mundo. A ideia central era simples e profundamente simbólica. Quem entrasse em Germânia teria a sensação de estar deixando o mundo comum para trás. No extremo sul desta enorme avenida surgiria o colossal Arco do Triunfo, planejado para ser tão grande que o mesmo monumento parisiense caberia dentro dele inteiro. Com 100 metros de altura, ele funcionaria como um portal. O viajante que ultrapassasse estaria entrando oficialmente no território do novo império. Era a arquitetura sendo usada como fronteira ideológica.
Testes de solo chegaram a ser realizados e os engenheiros descobriram que a própria terra de Berlim não suportaria o peso da estrutura. A cidade afundaria sob a sua própria grandiosidade. Esse detalhe técnico resume, de uma forma cruelmente metafórica, o destino de Germânia. No outro lado da avenida, em seu extremo norte, onde hoje é a atual Estação Central de Berlim, se ergueria o edifício mais impressionante do projeto, o Volkshalle, ou Salão do Povo, com 290 metros de altura e uma cúpula com mais de 200 metros de diâmetro. Seria tão grande que a Basílica de São Pedro, em Roma, pareceria uma igrejinha modesta colocada em seu interior. A intenção era clara: transformar Hitler numa figura quase mítica, diante de um público de até 180 mil pessoas. Na época, alguns cientistas observaram que, com tanta gente reunida, a umidade do ar faria respingar dentro do edifício em determinada época do ano. Speer registrou essa curiosidade com um misto de fascínio e desconforto, enquanto Hitler achava a ideia simplesmente sublime. A maioria absoluta de Germânia jamais saiu do papel. O pouco que existe está escondido sob o solo. São túneis planejados, fundações, estruturas de teste. A pedra da prova, um bloco gigantesco construído para medir a resistência do solo, ainda se encontra nos arredores de Berlim. Um monólito silencioso que testemunha o tamanho da ambição nazista. O restante sobrevive apenas em maquetes, documentos e relatos do próprio Speer. Será que é possível imaginar o mundo de hoje se Hitler tivesse alcançado todos os seus objetivos? Vamos deixar essa reflexão para você. Deixe nos comentários o que você achou de todo esse projeto de grandiosidade de Hitler. Nós agradecemos muitíssimo a sua companhia, muito especial. A gente se vê num próximo vídeo.